Segue para Brasília, porque as coisas não estão congeladas por lá, não. Em meio ao recesso, tudo bem, tem movimento acontecendo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília. Eles vão discutir aquela medida provisória enviada pelo governo que prevê a reoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil. Já tem empresa aí que deu início a demissões, justamente mirando nessa volta da cobrança de impostos. Uma das possibilidades é que a MP seja devolvida ao Executivo, mas o Rodrigo Pacheco disse que primeiro quer ouvir Fernando Haddad. João Pedro Melo está por aqui para trazer as informações e também a possibilidade de que essa medida seja revista, JP. Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, ao Megali, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão que, de fato, está movimentando o noticiário da capital do país ao longo dessa segunda-feira. A gente vai ter essa reunião logo mais às 6 horas da noite, exatamente para discutir essa medida provisória que vai reonerar gradualmente 17 setores da economia a partir de abril, mas que, obviamente, gerou muita confusão dentro do Congresso. Por quê? Porque a medida de desoneração tinha sido aprovada pelo Congresso no fim do ano passado e, por ampla maioria, placares de 60 votos a 15 no Senado Federal. Então, são coisas realmente que estão pegando para o lado do governo. O que a gente tem a respeito dessa matéria agora? Os parlamentares de oposição pedindo assintosamente para Rodrigo Pacheco devolver esse texto ao governo federal. Só que Rodrigo Pacheco não quer fazer isso assim para não dar aquele gesto contra o governo. Então, exatamente por isso, está procurando ouvir os membros da parte econômica, né, do governo federal. E aí, hoje tem essa reunião com o Fernando Haddad. Semana passada, ele conversou por mais de 2 horas com o presidente Lula e disse para o presidente Lula o seguinte, que essa medida não vai passar se for do jeito que está, né? Ou seja, se não tiver nenhuma alteração por parte do governo, esse texto não passará. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, destacou que a devolução não deve acontecer, só que o governo está admitindo transformar essa medida provisória em um projeto de lei. E aí, se for transformado em um projeto de lei, dá espaço para que os parlamentares possam discutir e modificar esse texto, ou seja, colocar ali o que de fato é de interesse deles dentro dessa matéria. Jacques Wagner também disse que Lula sabe das dificuldades desse tema e que vai negociar para avançar com essa discussão dentro do Legislativo. Esse texto também limita a compensação de créditos tributários obtidos por empresas por meio de decisões judiciais e termina em 2025 com os benefícios tributários que foram concedidos às empresas de promoção de eventos por meio do PERSE. O que seria essa questão do crédito judiciário? As empresas que entram na justiça e conseguem obter medidas para não pagar imposto. A expectativa do governo com essa ação é de arrecadar 20 bilhões de reais. Com relação ao setor de eventos, esses benefícios foram dados principalmente na pandemia, né? E essa medida provisória terminaria com todos esses benefícios em 2025, ou seja, no ano que vem. Expectativa de arrecadação é de 6 bilhões de reais. E aí a gente entra num outro ponto dessa medida provisória. Esse ponto deve seguir em frente. E aí entra uma novidade nessa questão. Provavelmente essa medida provisória pode ser fatiada, ou seja, o governo vai tirar a parte que trata da reoneração, vai continuar com esse texto com esses 2 temas, a questão do crédito judiciário e também a questão do setor de eventos, e provavelmente, diante disso, essa matéria será aprovada. Esse é um dos pontos. O outro seria a devolução total, mas esse o governo não admite, assim como também alguns senadores não admitem essa questão. Tudo vai depender dessa reunião de hoje, lembrando, reunião que está marcada para 6 horas da noite. Valeu, JP, bom trabalho.